Já começou. Agora. Então, boa noite. Muito agradecida por esse honroso convite. Muito bacana estar aqui com vocês. Eu peço licença para fazer minha apresentação, e aí eu também vou me apresentando no início dessa apresentação, né? Deixa eu botar aqui. Quando aparecer aí para vocês. Apareceu. Isso. Então, meu nome é Cláudia Lamarca Vitral, eu sou professora da UF. Na verdade, eu não sou médica, eu sou bióloga, mas fiz a minha formação toda em virologia, na pós-graduação, na Fiocruz, e eu estou na UF desde 92, eu sou um pouquinho antiga lá, mas desde o início eu sempre dei aula para medicina, né? Então eu tenho um envolvimento assim, de longa data com a medicina. E hoje eu estou aqui para contar da ideia do nosso projeto, intitulado IntegraMed, que tem esse objetivo exatamente principal, que é construir conhecimento de forma compartilhada entre docentes e discentes dentro dos primeiros 4 períodos do curso de medicina. E, na verdade, é uma história recente. A história da gente é a mesma data da pandemia, né? Nós estávamos em março de 2000, iniciando o nosso período letivo. O curso de medicina ele começa sempre antes dos outros cursos, então nós já estávamos na primeira semana de aula, nessa vida que todos nós adorávamos, né, e continuamos adorando dentro das nossas instituições e salas de aula com nossos alunos, quando de repente rompe a pandemia e a gente, como todos no mundo, se viu em casa trabalhando no computador, né? Então, assim, esse medo que, na verdade, nós compartilhamos com toda a humanidade, eu, particularmente, eu confesso, de um lado, fascinada, porque eu sou virologista, né? Mas, apesar de tudo, jamais esperei que algo fosse acontecer nessa magnitude, né? Que eu fosse vivenciar. Mas, por outro lado, foi nesse momento de caos, como a gente estava falando, que a gente precisou realmente achar saídas, né? E foi dentro desse contexto que nasceu a ideia do IntegraMed. Não que a ideia de integração já não fosse antiga, nós já tínhamos feito várias tentativas, mas nenhuma caminhou muito bem. E aí, nesse sentido, como que começou a IntegraMed? Na verdade, eu faço parte do NDE, do curso de medicina, e dentro do NDE, de um grupo de trabalho dos primeiros 4 anos do curso. E logo depois, né, que nós entramos em isolamento, em distanciamento, nós continuamos com as reuniões de forma remota e estávamos imensamente preocupados com os nossos alunos, e preocupados não somente em relação ao acesso deles à internet, a possibilidade deles em relação ao acesso à internet, como também esse distanciamento da universidade, uma vez que eles começaram o ano e depois todos, eu diria que pelo menos a metade dos alunos de medicina, eles moram fora do estado do Rio. Então, assim, nós nos dividimos em 2 grupos de trabalho, eu fiquei dentro desse grupo de trabalho, que ficou responsável pelo desenvolvimento de uma atividade acadêmica que aproximasse os alunos. Então, foi nesse momento que nós juntamos as 2 vontades, né? A de desenvolver uma atividade e de algo nessa atividade que permitisse a integração desses alunos, né? Então, nesse sentido, a gente pensou, que atividade que a gente pode fazer que os alunos, em geral, de medicina gostam? É estudo de caso, né? E aí a gente pegou, na verdade, a partir da experiência, isso já estava mais ou menos em maio, abril, mais ou menos, mês de abril, e uma das professoras do NDE, ela vinha desenvolvendo com os alunos do 8º período um estudo de um caso real de Covid, onde ela chamou todos os professores do 8º período e vinha mantendo esses encontros com os alunos, e isso estava dando assim, maior ibope, né? Então ela falou, Cláudia, acho que a gente pode aproveitar a mesma história
mas colocando, na verdade, situações investigativas dentro das disciplinas que os alunos estão cursando nos 4 primeiros períodos. Então, a gente começou caminhando por ali. Na verdade, a gente entrou em contato com todos os professores do 1º ao 4º período por e-mail, mandamos esse caso que já estava construído e para que primeiro os professores se dispusessem ou não a participar da ideia. Na verdade, mandei para todos, uma parcela deles respondeu, topando, e aí a gente circulou esse caso de maneira que os professores fossem, dentro das suas disciplinas, colocando questões que pudessem ser discutidas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente foi construindo esse caso agora para a nossa realidade, né, do 1º ao 4º período, a gente também foi divulgando a atividade junto dos alunos. Então, eu contactei todos os representantes de turma, né, desses primeiros 4 períodos, mandei pelos e-mails de turma, mandei também pedir ajuda ao DABIT, né, que é o diretório acadêmico, nessa divulgação. Então, o fato é que a gente conseguiu, ou seja, dentro desse contexto, chegando mais ou menos até o mês de maio, junho, a gente conseguiu construir um caso clínico que fosse discutível por alunos do 1º ao 4º período dentro da história da pandemia, de um caso clínico de Covid. E aí, a gente pensou o seguinte, uma forma de chamar esses alunos à participação inicial, vamos promover uma webinar sobre o SARS-CoV, né? Então, em julho, a gente convidou, na verdade, a professora Rita Kubel, que hoje faz parte do IntegraMed. Por que a professora Rita Kubel? Ela é do meu departamento, na verdade, ela é da minha disciplina também, de virologia, só que ela é membro do GT em coronavírus da UF, e ela veio desde o início trabalhando nesse assunto, né? Então, assim, a Rita apresentou uma webinar para todos esses alunos, uma webinar, assim, que gerou muita discussão, a gente não conseguiu esgotar nesse momento, a gente fez um outro encontro uma semana depois para tirar todas as dúvidas e, a partir dali, a gente iniciou a atividade do IntegraMed, assim, ou seja, como nós fizemos e mantivemos essa ação até hoje. Nós dividimos os alunos em 2 grupos, 1º e 2º período, 3º e 4º período, de maneira que a gente faz essas discussões separadamente, sendo que em horários diferentes. Então, os alunos, caso queiram, eles podem participar de um ou outro grupo de discussão, assim como os professores. E essas disciplinas desses períodos tiveram, assim, grande parte delas representadas por professores, né? E aí nós construímos esse estudo de caso, que na verdade foi a história do seu Gerson, o nome é fictício, mas assim, toda a história dele é real, um paciente que foi internado lá no Antônio Pedro, com uma síndrome respiratória aguda, um paciente morador de Barreto, de Niterói. Ele teve o diagnóstico, foi dado alta, só que ele teve uma piora do quadro e voltou a ser hospitalizado e acabou desenvolvendo um quadro de insuficiência renal aguda obstrutiva. Então, isso era a história do paciente, né? E aí, dentro dessa história, para o caso, para a discussão do caso, foram elaboradas questões sociais, ou seja, os alunos deveriam investigar quais seriam as características dessa comunidade do Seu Pedro, né? No caso de Barreto, quais eram as lideranças ali presentes, existia uma associação de moradores, qual seria o desafio dessas crenças populares que os pacientes chegam com várias crenças para os médicos, né? E o médico precisa entender o quanto isso é importante para esses pacientes, e também o desafio das fake news, que também chega muita informação errada que precisa ser corrigida, e todos os aspectos familiares do Seu Pedro, né? Porque na história ele é um paciente tremendamente machista, então tem uma esposa submissa, que faz todo aquele aspecto do cuidado dentro do lar, então discutimos a divisão sexual do trabalho também dentro disso. E o Seu Pedro, como veio a falecer, foi discutido também a questão do óbito com os alunos, que é um aspecto muito importante, né? E muito difícil que o profissional da área de saúde vai sempre ter que lidar.
E, além disso, logicamente, as questões biológicas, né? A parte de diagnóstico, os fármacos, todos os mecanismos relacionados à patogenia da infecção pelo vírus, sejam fisiológicos, neurológicos, patológicos, a parte de diagnóstico laboratorial de uma forma ampla, diagnóstico diferencial. Então, nesse sentido, todas as disciplinas puderam, de alguma forma, ser representadas dentro dessa discussão. E, por fim, questões epidemiológicas relacionadas ao mecanismo de transmissão, como que é feita a notificação de casos, como que é feito o atestado de óbito, e também a questão das vacinas, né, a discussão das vacinas. E também, dentro dessa ideia de buscar aproximação com os alunos, nessa construção compartilhada, todas as nossas ações, elas foram sendo executadas com esse objetivo. Então, por exemplo, quando a gente começou essa atividade, os alunos estavam distantes e da universidade, não somente isso, existia uma sensação, na verdade, muito temor relacionado ao momento que a gente estava vivendo, que continua, né? Então, a gente, para começar as atividades, sempre fazia uma ação de quebra-gelo, tipo assim, para o aluno ficar à vontade de mostrar os seus sentimentos, como que ele estava se sentindo naquele momento, ou então o que ele tinha aprendido de novo durante esse período de isolamento. É super interessante como as pessoas, nesse momento, adquirem outras capacidades que nem pensavam em ter, né? Então, enquanto tudo isso foi sendo importante na construção desse vínculo, né, com os alunos ao longo desse período. E também, até a criação da logo foi feita de uma forma compartilhada, ou seja, no início eu falei, gente, eu quero fazer uma camiseta para fazer uma camiseta para esse movimento. Aí a minha filha tinha uma amiga que faz belas artes, eu dei mais ou menos uma ideia para ela, e ela fez um desenho, assim, inicial do que seria uma logo, e aí eu mostrei para a turma, né, o que vocês acharam dessa logo? E eu achei muito legal que teve um aluno que falou, eu gostei, mas eu queria propor uma outra logo, e aí foi feito um logotipo criado pelos alunos, que foi incorporado ao Integramed, que até hoje se mantém. E, além disso, a partir desse momento, os alunos participaram ativamente da divulgação do Integramed. Então, os posts eram feitos por ele, a divulgação era feita nos grupos de WhatsApp dessas turmas, e foi criada uma sala de aula no Google Classroom também, onde a gente passou a colocar, né, todas as lives das nossas atividades, assim como a bibliografia que a gente utilizava, ou seja, todo mundo tinha acesso livre. Eu até coloquei ali, que eu coloquei essa palestra que aconteceu hoje dentro do mural, ou seja, uma sala de aula alimentada constantemente pelas nossas atividades. E, assim, o nosso saldo de 2020, né, nós tivemos, na verdade, o Integramed rolando antes do reinício das aulas, que aconteceu em 31 de agosto. Então, desde julho até agosto, nós fizemos 7 encontros semanais, sempre de 1h30, a gente não ultrapassa esse tempo. E aí, com o início das aulas, a gente teve que ampliar a periodicidade desses encontros, porque realmente não tem o tempo disponível para isso. Então, na verdade, a gente passou para essa atividade para uma periodicidade mensal, mas aí a gente foi incorporando algumas coisas nela. Por exemplo, eu pensei, poxa, eu podia transformar em projeto de extensão. Não, aí eu conversei com a minha chefe de departamento, ela falou, não, vamos fazer um projeto de ensino. Então, a atividade foi transformada num projeto de ensino que incluiu todos os professores participantes de todos os institutos. Então, na verdade, esse projeto de ensino está cadastrado no meu departamento, mas ele entrou no rádio de todos os professores participantes dos 4 institutos que estão nesse projeto. E, então, essa atividade, conversando também com a coordenadora do curso, ela passou a valer como atividade complementar, porque aluno, certamente, ele se sente mais motivado quando ele ganha, né, tem alguma coisa relacionada, todos nós somos assim, então isso também trouxe uma aderência maior por parte dos alunos. Tivemos a oportunidade também de incluir o Integramed na nossa agenda acadêmica, isso em outubro, foi também uma experiência nova. Eu preciso aprender mais para tentar fazer isso
ter uma repercussão maior, mas foi bastante interessante essa possibilidade. E aí, quando nós terminamos o ano passado, porque nós falamos do seu Gerson assim, de uma forma, assim, esgotamos todas as possibilidades, e a gente queria fechar o ano com um tema diferente. Então, o nosso último encontro em dezembro foi sobre saúde mental e estupro. Mas por que foi esse tema? Porque um dos professores participantes, que é o professor Leandro, da disciplina de TCS, ele orienta uma médica dentro dessa questão, e essa médica, ela é responsável por uma clínica de família em Rio das Pedras. Então foi, eu diria assim, do ano, foi assim um fechamento com chave de ouro, porque nesse encontro a gente chamou tanto profissionais da UF, como a professora Leila Gnorelli, que é responsável pelo programa SOS Mulher, do Antônio Pedro, como profissionais desse posto, dessa clínica de família, que, aliás, participaram ao vivo, eles estavam na clínica de família enquanto nós fizemos a atividade. Então, não somente a Priscila, que é médica, mas também uma enfermeira, uma psicóloga, uma assistente social. Então, foi, assim, uma situação riquíssima de discussão para os alunos num assunto, assim, tão relevante para ser discutido e, às vezes, muito pouco falado. Então, assim, na verdade, dentro desse estudo nós discutimos não somente como essas vítimas, como deve ser feito o acolhimento às vítimas de agressão sexual, como também a orientação à possível gravidez a partir desse episódio, mas também questões relacionadas a infecções sexualmente transmissíveis, no caso, alterações que o organismo apresenta em relação a essas situações de estresse, ou seja, aí você consegue trazer outros assuntos, outras disciplinas para discutir uma situação social. Então, dessa forma, a gente ia entremeando as discussões. E aí, nós terminamos o ano passando um formulário pelos alunos para saber como que tinha, né? Ou seja, se eles gostariam que o Integramed continuasse, e assim, todos responderam que sim. O que eles acharam como pontos positivos, e pelos pontos positivos a gente conseguiu observar que os nossos objetivos primeiros e principais tinham sido alcançados, ou seja, a possibilidade de discussão conjunta, né, de discentes e docentes de diversas áreas, ou seja, a possibilidade de discutir temas polêmicos, a relação desses casos clínicos com os aspectos sociais, que foi, assim, muito relevante nas nossas discussões, e essa integração do que eles aprendem em sala de aula com os profissionais da área de saúde, mas, sem dúvida, essa maior aproximação entre professores e alunos, eu diria que foi um dos saldos, assim, mais positivos, né? E o prazer de estar ali discutindo aqueles assuntos. E como pontos a melhorar, sem dúvida, a gente observou o seguinte, como os alunos precisavam ficar mais à frente dessas discussões. Então, assim, o professor fala muito, às vezes a gente fala demais, e é importante que o espaço seja prioritário dos alunos. Então, assim, dentre o que do que eles colocarem, realmente que mais precisaria melhorar, seria deixar os alunos à frente, de fato, dessas atividades. Então, quando nós iniciamos agora em 2021, em fevereiro, a gente voltou a se reunir, e aí a gente fez algumas modificações que eu acho que a gente conseguiu alguns desses efeitos positivos. Então, primeiro, a escolha do tema agora foi feita pelos alunos. Então, como que a gente fez? Junto aos alunos representantes de turma, de curso, que são nossos aliados, assim, especiais e imprescindíveis, eles pediram que os alunos dessas 4 turmas dessem propostas de temas a serem discutidos. Então, foi proposto saúde mental, vacinas e vacinação, racismo e população LGBT. E aí, dentro dessas 4 propostas, o tema de saúde mental, ele foi escolhido. Então, a gente vê o quanto esse assunto, que a gente já tinha iniciado a discussão, o quanto esse assunto é, de fato, muito relevante para o estudante de medicina.
E aí a gente também teve que adaptar a questão do horário, porque hoje os alunos da UF, eles estão, além das disciplinas obrigatórias, né, do período, eles estão cumprindo as disciplinas que não foram cursadas, as disciplinas práticas, na verdade, dadas de forma remota, então o horário deles está muito apertado, então a gente teve que chegar a horários, na verdade, final da tarde, né, para que todos pudessem participar. E aí, os alunos representantes, assim, eu falo especialmente de um aluno, o Samuel, que assim, ele está profundamente envolvido nessa ação, então ele elaborou junto com os outros representantes um post, e ele falou, professora, a gente tem que ter inscrição nesse evento, porque isso vai fazer com que o aluno fique mais comprometido com aquela atividade, de fato. Então, ele bolou toda a propaganda do IntegraMed para 2021, com os assuntos que seriam discutidos sobre saúde mental em 3 encontros que nós faremos agora no primeiro período, né? Então, é saúde mental relacionada aos estudantes de medicina, saúde mental relacionada aos aspectos clínicos, fisiológicos e sociais, e, por fim, relacionada à pandemia. E aí, de fato, ele promoveu essa inscrição, esse formulário, e a gente teve mais de 100 alunos se inscrevendo para a atividade. Então, isso foi assim, uma coisa que funcionou. E aí, para a saúde mental, um dos professores do projeto, o professor Luiz Albérico, ele fez um caso clínico, ele, né, mandou para a gente olhar, que na verdade é um caso clínico real, e assim, um caso clínico que foi assim, imensamente impactante nos 2 encontros que nós tivemos. Então, na verdade, primeiro, o que nós fizemos? Quando nós fizemos atividade com os alunos foram lendo o caso clínico. Então, a cada slide, eu nem pedia, a cada slide, um aluno ia lendo o texto do caso clínico, que conta a história do Pedro, que ele nasceu, na verdade, em Belém, numa comunidade carente de Belém, morava nessas casas de palafitas com a sua mãe, ele ajudava a mãe na feira, e a mãe tinha um sonho imenso do filho se tornar doutor, né, de se tornar médico, junto com o sonho dele, de tirar a mãe daquela vida, e o Pedro foi estudar na Universidade Federal do Pará, entrou como cotista, né, e ele relata, na verdade, a dificuldade e o preconceito que alguns alunos têm em relação aos alunos cotistas. Então, todas aqueles pontos foram sendo discutidos dentro desse caso de saúde mental. E aí, uma outra situação, essa situação não aconteceu com o Pedro, mas ela foi colocada nesse caso porque foi uma situação que aconteceu na UF, na verdade, na defesa de um trabalho de conclusão de curso, uma aluna negra, ela apresenta, na verdade, a tese dela dentro de uma proposta de ampliação do número de médicos negros, uma vez que a população negra se sentiria mais bem representada, né, mais bem atendida, e um professor da banca, branco, né, ele coloca que aquilo era racismo reverso. Então, assim... e junto com isso, né, o Pedro, né, do caso clínico, ele ao longo do curso de medicina começa a desenvolver muitas crises de ansiedade, o que também é um aspecto bastante comum dos nossos alunos, e também foi ao longo dessa vida profissional do Pedro que ele pôde finalmente afirmar sua orientação homossexual. Então, ele se casa com um aluno do curso de medicina, com o Renato. Então, é uma fase da vida dele assim, de sonhos, né, onde ele está realizando tudo que ele sempre quis da vida. E aí, na verdade, ao longo da vida profissional, o racismo volta a bater na porta, ou seja, a situação onde os médicos negros, quer dizer, pacientes brancos não querem ser atendidos por médicos negros, né? Ele vivencia essas situações no dia a dia, e chega a pandemia. Chega a pandemia, o Pedro entra na linha de frente da Covid, ele se contamina, infelizmente, ele evolui de uma forma grave, ele é entubado e ele vem a óbito, né? Então, na verdade, colocando essa situação
tão séria e dramática que também os profissionais da área de saúde, no dia a dia, precisam lidar e enfrentar. E toda a questão da família dele, né, do luto dessa família que não pôde se despedir do filho, da mãe que não se despede do filho, do companheiro que não se despede. Então, assim, toda essa dor relacionada a esse processo. E esse fechamento do caso que foi feito por um aluno, aliás, pelo Samuel, falando que, na verdade, o Pedro é um exemplo entre milhares, né, espalhados pelo mundo com essa história, né? Então, como que essa pandemia vem tocando a cada um desses profissionais de saúde. Bom, e aí, agora, né, nesse caso que estamos fazendo agora, nós não mandamos perguntas. Na verdade, quando nós acabamos a leitura do caso, os alunos falaram o que estavam sentindo em relação a isso. E, assim, foi lindo, foi, assim, ultra emocionante, porque milhares de depoimentos relacionados a cada uma dessas situações descritas no estudo de caso. Então, assim, eu diria que a gente conseguiu, na verdade, que, de fato, que os alunos fossem protagonistas da atividade nesse sentido. E é isso. Então, assim, concluindo, né, assim, dessa nossa experiência, a gente vê que, de fato, nesses momentos mais difíceis, e porque, assim, os alunos, eles estão ainda, assim, né, passam por momentos muito difíceis, né, e, assim, rola uma certa desesperança em relação a isso. E o que a gente quis terminar e sempre deixar muito claro para eles é que a gente precisa manter a chama da esperança acesa e que é justamente dessa forma, né, dando as mãos, dessa forma, nessas ações conjuntas, que a gente busca as nossas forças, né. E assim, o que é bacana de observar é que foi no momento que a gente estava mais afastado, né, cada um nas suas casas, que a gente finalmente conseguiu se integrar. Então, assim, e eu acho que, assim, que todos nós, eu acredito, né, os professores e alunos participantes esperamos, é que o IntegraMed consiga ter uma vida longa, né? Isso foi uma imagem tirada em um desses encontros que a gente, com os alunos, e, assim, e nosso saldo, né, na verdade, nós temos uma vida curta, mas eu acho que foi muito produtiva, né, conseguimos estudar com os alunos estamos, né, em curso com o 3º estudo de caso, foram 20 encontros, com uma média de participação de 100 alunos que foram até o fim. Alguns alunos entram, vão em um encontro e não continuam, isso acontece. 33 professores até o momento participaram do projeto. E eu queria, assim, um carinho muito grande, né, por essas 4 turmas que nós passamos, né, com elas, trabalhando, ainda estamos com 4 delas, os alunos representantes imprescindíveis nesse processo de comunicação com as turmas. E, assim, essa ideia começou, né, com o nosso GT, lá no NDE de Medicina, e hoje, na verdade, nós levamos essa ideia aos nossos departamentos, então hoje nós temos mais de 30 professores envolvidos, alguns saíram, outros entraram, que faz parte, né, de um processo como esse. E, assim, eu queria agradecer, sem dúvida, eu acho que a gente só consegue realmente caminhar e trilhar dessa maneira, com vários apoios, né? Então, a coordenação de curso apostou na ideia e com relação à atividade complementar, a nossa chefia de departamento foi maravilhosa, então dá todo o apoio, porque todo aluno sai com certificado da atividade complementar, o DABIT, né, o diretório acadêmico, que foi imprescindível no início desse processo, e aqui um agradecimento especial ao Samuel, que é o aluno, assim, que é meu braço, assim, minha perna, que faz todo o processo dos formulários, todo o processo de organização e ajuda demais. E aí, eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade de falar um pouquinho do nosso projeto. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Puxa vida, Cláudia. Eu estou emocionado aqui. Eu acho que, antes de mais nada, né,
Parabéns a vocês. Também quero agradecer aqui, em nome da Sabrina, o convite para toda a comissão que organiza aqui nossa atividade na UFRJ Macaé também, e parabenizar também a comissão por ter trazido Cláudia para poder compartilhar conosco essa experiência apaixonante. Eu vejo assim que, acima de tudo, o que a gente vê do começo ao fim da sua apresentação é muita paixão de todo esse coletivo, né? Uma mobilização de coletiva assim, impressionante, né? É bem interessante porque antes da gente iniciar aqui, nós estávamos comentando, até o Luiz comentou, a respeito do tema reforma curricular, né? Mas me parece assim que vocês, independente, claro que toda reforma curricular vai caminhar junto, muitas vezes ela vai sofrer boas influências de movimentos como esse, mas vocês, me parece que foram produzindo coletivamente um movimento que até ele foi criando institucionalidade, né? Ele foi produzindo as institucionalidades que eram necessárias a cada passo, a cada momento, conforme as próprias necessidades que o coletivo ia então encontrando, né? Eu fico muito feliz de ver iniciativas assim, né? Eu observei um detalhe ali quando você mostra a tela de um dos encontros, né? Até a gente estava conversando semana passada, né? Que algumas aulas, eventualmente, a gente tem muitas telinhas fechadas, né? E dá para ver que tem muitas telinhas abertas no encontro que vocês fazem. Então, assim, veja que não é pela norma que vocês trazem os discentes, mas é a produção da norma a partir daquilo que é o próprio processo pedagógico, né? Que vocês constroem, que não é só cognitivo, né, Cláudia? Porque se fosse só cognitivo, não traria toda essa afetação que a gente vai junto com vocês, né? Quando você vai nos conduzindo, a gente vai junto, sendo afetado também e imaginando esses momentos, né? Rapidamente, porque eu quero ouvir todos os colegas e todas que estão aqui presentes, mas só para comentar mais uma questão assim que eu acho bem interessante, porque assim, eu me senti muito em casa também, sendo da área de saúde coletiva, e está aí o próprio Leandro também, que trabalhamos juntos, né, Leandro? Demos aula juntos, inclusive, aqui na UFRJ Macaé. Tem outras pessoas também, a Magda aqui, estou vendo agora. Eu não vejo todo mundo na tela. A Sandra, professora Sandra. Deixa eu aumentar aqui a configuração para ver mais gente aqui. Nossa, agora estou vendo um monte de gente. Boa noite para todo mundo. Ó, a professora Rita, que eu falei que deu a aula de convite, está aqui. Prazer em conhecer colegas que ainda não tinha tido oportunidade. Mas, assim, para concluir rápido, né? A Sabrina pediu, olha, você vem participar conosco nessa tarefa de debatedor. Eu falei, não, debatedores seremos, né? Pensei comigo, né? Debatedores seremos e debatedoras seremos todos, né? Mas, assim, é irresistível fazer alguns comentários nesse sentido. Uma coisa que na saúde coletiva, por isso que eu disse que eu estou à vontade, né? Na saúde coletiva a gente já usa o caso, né? E na saúde mental também, enfim, na área da saúde, o caso é como um dispositivo mesmo de produzir não só esse coletivo que vai produzir novos saberes e novas práticas em conjunto, mas também a gente vê que esse tema do caso, ele carrega consigo muitas tensões, né? Porque a medicina enquanto profissão, enquanto
saberes e práticas enquanto racionalidade biomédica, né, ela tem, para o caso, já um modelo muito clássico, que é o modelo do caso clínico, né? Independente da gente usar o nome caso clínico ou não, usando agora citando o Merri, o Emerson Merri, né, quando ele escreveu um artigo sobre integralidade, ele vai trabalhar com a ideia de engravidando as palavras, né? E às vezes a gente brinca um pouquinho com essa ideia. Então, me parece assim que vocês engravidaram a ideia do caso clínico, porque ele é mais do que um caso clínico, porque o caso clínico, no seu modelo clássico, que a gente que estuda medicina, que trabalhou em área de especialidade médica, tudo, a gente sempre tem um registro de um certo roteiro um pouco mais estruturado, que ele tem toda uma validade e ele é muito importante para qualificar o saber biomédico mesmo. Agora, quando vocês caminham por essas dimensões da vida e da produção do adoecimento, né? Eu acho que daí nós não estamos mais no registro do caso clínico tradicional, daí nós já estamos em outros registros, tem vários, a gente trabalha com vários referenciais, um deles é o projeto terapêutico, né? De repente vocês estão trabalhando já numa dimensão muito legal, muito interessante, e aí a integração, ela passa a ser de vários, nós podemos falar que tem várias integrações entrelaçadas. Então, não é uma integração. Aí você mesma diz, né, Cláudia? Tem uma integração que foi, primeiro, nós estávamos tão separados, eu achei muito legal quando você fala isso, e, de repente, a gente constrói um dispositivo para estarmos próximos. Agora, tem uma série de outras integrações aí, né? Entre saberes mais da ciência mais especializada, saberes da saúde coletiva, saberes da ética. Vocês, na verdade, trouxeram entrelaçamentos de várias integrações. Então, eu só queria fazer assim, um comentário rápido e já abro a palavra. Não sei se Sabrina gostaria de coordenar aí, porque eu acho que eu não estou acompanhando o chat, eu não sei como é que estão as inscrições, mas está todo mundo... Agora que eu estou olhando, tem bastante coisa aqui no chat. Então, parabenizar também, né, o trabalho de vocês, colegas da UF, e abrir a palavra aí para ouvir mais pessoas, né? Acho que o Léo colocou uma pergunta, né, Léo? Aí eu já que eu falei, agradecer em nome da comissão, né, Cláudia, assim, agora, ao vivo, né? Sim. Quando o Luiz falou seu nome, falou da atividade, aí acho que foi até a Karine que comentou. Integração, opa, a gente aceita. Tem a palavra integração, a comissão está aceitando. E aí foi muito, muito lindo, assim, vamos abrir, né, para ver o que o pessoal tem para dizer, e aí eu agradeço já em nome da comissão, tá? Tá, imagina. Eu que me sinto honrada. Cláudia, boa noite para todo mundo. Meu nome é Leonardo, tudo bem? Tudo bom. É realmente fantástico e muito inspirador, né, o trabalho de vocês, em vários aspectos, né, eu não vou reprisar o que o Elvo já colocou muito bem. Mas eu coloquei duas perguntas inicialmente aí no chat, né, perguntando se tem ações similares, né, dessa integração no curso da medicina, em outros segmentos do curso da medicina, da UF, e se você sabe se existem, né, ações similares em outros cursos também. Então, Leonardo, eu vou convidar a professora Sandra para falar, porque Sandra? Oi, Cláudia. A experiência deles maravilhosa, eu acho que... Primeiro, eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui acompanhando a sua apresentação, você é nossa ídola, e conhecer outros colegas, né, da UFRJ, Macaé, essa oportunidade da gente estar vendo, nem que seja no quadradinho, né, os rostos, né, dos colegas que estão enfrentando esse desafio do ensino remoto. Eu sou do Instituto de Saúde Coletiva, da UF, do Departamento de Epidemiologia e Bioestatística. E eu dou aula de vigilância no 8º período da medicina.
E há muitos anos, né, eu percebia que eu estava dando uma aula e um aluno falava assim, a gente viu isso lá com o professor de DIP, ele falou que, mas ele usa tal medicamento, você falou que o Ministério da Saúde usa isso. Eu falava, gente, uma discordância, né, meio chato isso. Depois os alunos reclamavam que tinham muitas provas, que eram 257 disciplinas, tudo fragmentado. E os alunos da UF, é pena não ter nenhum aluno aqui hoje, acho que não, né, Cláudia, do grupo? Eles, na UF, todo ano, eles fazem uma conferência curricular, é promovido pelo diretório, eles convidam, né, alunos, professores, e discutem como é que o currículo está, né, os problemas, né, sugestões. E em 2013, né, em cima dessas discussões, assim, durante a conferência, eu conversei ao vivo com o professor de DIP, com o professor do módulo de oncologia, e falei, vocês não topam a gente fazer uma atividade integrada, não? Porque a gente fala de temas parecidos, a gente podia fazer isso. E aí, assim, os dois me olharam, assim, né? A gente nem se conhecia muito, né? Porque tem, né, os locais de ensino, às vezes, meio separados. E a gente resolveu começar uma experiência de avaliação integrada. Começou pelo fim, começou pela prova. Então, a gente trabalhava com o caso clínico, e o caso clínico, né, se desenvolvia, tinha perguntas, né, de DIP, tinha perguntas de oncologia, o paciente, né, era uma mulher com câncer de mama, mas aí veio a epidemia de dengue, na época ela também teve dengue, e preenche a ficha de notificação, não preenche. E essa ideia foi crescendo, e a gente foi convidando outros professores do 8º período, isso virou um projeto de ensino também. Então, desde 2013, o 8º período funciona, assim, 70% integrado. Os temas, a gente vai dando os temas. Então, se a endócrino está falando de obesidade, a farmacologia também está falando naquela semana dos medicamentos adequados, tá, de lipidemia, enfim. Se a DIP está falando de meningite, eu estou falando da vigilância da meningite, e as avaliações passaram a ser totalmente integradas. Não tem mais prova de DIP, prova de endócrino, prova... É uma avaliação única, mensal, abordando todos os aspectos. Não tem essa riqueza do Integramed. O Integramed é lindo, né? Porque tem professores de todas as disciplinas, de diferentes cursos, de diferentes institutos. Como você bem falou, como é seu nome? Elvo, né? São várias integrações acontecendo ao mesmo tempo. É um projeto que, assim, acho que a gente apostou e ele ainda avançou muito além do que a gente apostou. Mas essa experiência do 8º período tem sido muito boa, os alunos têm falado assim, nossa, a gente aprende a ter raciocínio clínico, a gente realmente vê que as coisas, né, se integram, não fica tão fragmentado. Então, tem sido uma experiência bem bacana. E aí, quando a Cláudia propôs o Integramed, eu me candidatei assim, oi, estou aqui. É isso. Em outros cursos, eu não sei responder. Eu também não sei, acho que a Rita uma vez comentou alguma coisa comigo, foi, Rita? Alguma coisa na... Não, só comentei que eu queria tentar uma atividade semelhante na Medvet, né? Agora, com a Beth participando também do Integramed, fica mais fácil da gente propor algo assim. Mas só intenção. Assim, eu particularmente também não sei uma ação semelhante em outro curso. Não, a minha pergunta foi mais no sentido, né, de, a partir dessa iniciativa de vocês começar a haver uma mudança de cultura, né? Isso possa disseminar, contagiar, né? Exatamente, nos outros cursos, vocês estão se formando a massa crítica também, né, de professores que trabalham, né, conseguem trabalhar dessa forma integrada também. Sim. Posso passar a palavra. Muito obrigado. Eu posso comentar o que o Leonardo falou? Leonardo, que alguns cursos na UF eles estão passando por uma mudança curricular, né? E com essa visão maior de integração, porque a medicina foi o primeiro curso que veio com essa proposta de uma mudança, de se tentar integrar, e a gente está tentando integrar a medicina, acho que desde que teve a mudança no currículo, sei lá, em 92, 93, acho que foi por aí, né? E acho que talvez só agora tenha algumas atividades que realmente estão sendo integradoras.
Agora, os outros cursos também estão indo nesse caminho, de fazer uma proposta, acho que até por uma exigência do MEC, com essa visão, né, de integração. E talvez esse tipo de atividade comece, né, a acontecer. Eu acho isso. A Alessandra está inscrita. Oi, gente, boa noite. Cláudia, que lindo. Boa noite. Nossa, Leandro! Tudo bem? Oi, Elvo. Gente, é muito bom ver tanta gente assim na sala. Tudo bom, Léo? A gente, veja bem, interessante isso que você trouxe. Interessante isso que você trouxe, Cláudia, você, a Rita, a Sandra. A gente começou na saúde mental, né? Em função da pandemia, trazer discussões de casos, que seria para substituir a prática, né, que é uma disciplina bem prática, e trazendo pessoas de fora, de várias formações, para fazer umas discussões mais transversais, né. Mas nada comparado à questão do Integra Médio, nada comparado a isso, porque você faz o diálogo com os professores do próprio curso, né, e às vezes a gente nem se conhece. O Luiz tinha me falado da experiência do Integra Médio, me mandou até uns materiais. A gente começou uma comissão, né, Luiz, que a gente ainda nem escolheu o nome, tá vários encontros que não escolheu o nome ainda, que são várias comissões, né, uma do 1º ao 4º, outra do 5º ao 8º, e por aí vai, e a comissão do internato, para tentar fazer alguma integração, né, entre os professores e as disciplinas, os estudantes, algum caminho, né, que a gente possa, pelo menos, iniciar um diálogo e se conhecer, né, porque tem tanta gente do curso aqui que a gente não conhece, pessoas que eu vi, por exemplo, a Fátima falando da experiência dela no nosso último encontro da comissão. Poxa, que bacana, né, a experiência da Fátima. Outros professores que falaram da experiência nesse semestre remoto, né? E como a gente precisa desses espaços para compartilhar, né? E para integrar, né? E como isso faz... Gente, como isso é muito mais rico do que uma aula, simplesmente uma aula com slide, né? Da gente trazer conceitos. É impressionante, é muito mais rico mesmo. Então, eu acho que é um exemplo, assim, que a gente pode estar trazendo, claro, não tem como fazer da mesma forma, mas criando brechas para fazer. Só para encerrar minha fala, ano passado, por exemplo, a gente fez uma extensão com 30 estudantes, eu estava nessa extensão, e mais 11 professores. E a gente juntou, que era para fazer um teleatendimento de informação à população sobre a Covid-19, e ela foi criada justamente no período da primeira onda da pandemia, né? A gente teve que parar porque as aulas voltaram e aí não tinha tempo suficiente para isso. Mas a gente tinha estudante da enfermagem, estudante da medicina, professor da farmácia, professor da enfermagem, professor da medicina, professor da psicologia da Universidade Federal do Amapá, né, participando do nosso grupo. E os estudantes, ao final do atendimento, que eles atendiam a população, recebiam a ligação, e eles que respondiam. A gente ficava de retaguarda dando a supervisão, esses professores. Depois dessa experiência, eles disseram, professor, eu aprendi em 4, 5 meses, né? Às vezes muito mais do que no espaço da sala de aula, porque a gente não só discutia Covid, a gente discutia Covid, o uso de medicamento, saúde mental, estresse, né? Prevenção, higiene, dados epidemiológicos, né? Enfim, a gente discutia tanta coisa num caso só e precisava discutir para eles darem a informação correta à população, que quem dava era eles. Os autores do processo eram eles. Então, assim, eu acho que a gente tem que montar atividades e a pandemia pode trazer essa contribuição para a gente, de estar trazendo outras ideias, apesar do caos que a gente está vivendo. Tem coisa boa sendo feita por aí. Tem coisa muito bacana. Muito obrigada, viu? Gratidão, assim, por trazer hoje a experiência de vocês. Ô, Alessandra, eu acho que dentro de uma outra abordagem você fez algo tão rico quanto, né?
Então, assim, muito bacana também. Pensa bem o que você conseguiu fazer. Eu acho que existem várias maneiras de você fazer essa ação multidisciplinar. E eu acho que aqui você fez foi muito legal também. Eu acho que esse é o caminho, né? Sem dúvida, eu acho que a ação multidisciplinar para o aluno é muito mais enriquecedora. Assim, muito mais. Eu acho que é o fato mais positivo de uma atividade como essa, até porque durante essa atividade vão surgindo várias questões que a gente nem tinha pensado. Então, várias cabeças pensando junto, então isso gera uma riqueza imensa. Parabéns também, Alessandra, pela sua ação, parabéns. Foi uma porrada de gente, tinha eu e mais 11. Mais 11 professores e mais 30 estudantes, era uma porrada de gente. E olha só, somente dessa forma remota que a gente consegue juntar tantos professores e alunos numa situação. Eu imagino assim, nós já havíamos tentado fazer algo semelhante e só o modo remoto que permitiu isso. Então, é o lado positivo dessa possibilidade de você fazer remotamente. Eu acho que é até isso que possibilita a realização, né? Sem dúvida. Como a Rita colocou lá, a UF é gigante, são vários prédios. Você conseguir juntar vários professores fisicamente é muito complicado, muito complicado. Ainda tem a questão de horário, né, Cláudia? Porque a gente acabava tendo que escolher um horário alternativo, que se fosse presencial, as pessoas provavelmente não poderiam estar. Exatamente. 6 horas, a gente estou saindo da UF, estou chegando em casa, ou seja, então tem que ver sempre o lado positivo das coisas. Eu acho que esse é um lado super positivo da atividade remota, né? Luiz é o próximo. Cláudia, assim, como sempre conversar com você, ouvir você falar sempre é muito interessante, né? Lembro da primeira conversa que a gente teve, assim, eu fiquei super empolgado, não parava de falar, mal deixava você falar. E sempre me emociono com a sua fala e com toda a experiência do grupo em si, né? E também eu queria aproveitar que a Magda está aqui e agradecer a Magda, né? Porque eu te conheci através da Magda, né? Ela que me falou dessa experiência, que é aí que eu fiquei super entusiasmado e comecei a te procurar e você sempre abriu as portas para a gente estar conhecendo essa experiência. E a gente está vivendo aqui um momento inusitado com essa questão da pandemia, do trabalhar remotamente, né? A gente está com uma experiência aqui de estar trabalhando com GTs, né? Que é comissão do 1º ao 4º, do 5º ao 8º da comissão do internato, com a perspectiva, até com um sonho de que a gente possa futuramente trabalhar a questão do IntegraMed, né? Porque hoje a gente não tinha, os professores e os docentes e discentes não tinham esse contato, né? A gente estava em pé de guerra, né? Então hoje a gente já está conseguindo dialogar, a gente já está conseguindo caminhar junto. Então isso daí está sendo uma coisa legal. A nossa perspectiva agora é que a gente consiga avançar o IntegraMed, porque o IntegraMed, eu acho que ele traz a oportunidade de a gente fazer o sonho, que também aqui no nosso currículo tem a perspectiva de trabalhar a integração, né? No momento que você faz a integração desde o primeiro até o final do curso. Então, e trabalhar a integração das disciplinas, porque querendo ou não, o conhecimento é dado de maneira fragmentada, e o IntegraMed ele é a oportunidade de você integrar esse conhecimento, né? E por exemplo, você 1 ou 2 ou 3 encontros, você está juntando o mesmo tempo, mas várias disciplinas e vários pensares sobre isso, ajuda o aluno, ajuda também os docentes a pensar de maneira mais integral sobre a situação. Então, eu assim, só agradeço, assim, muito obrigado. Agora, espero que meu sonho é que a gente consiga caminhar para esse lado aqui também, né? Não é só o meu sonho, né? O desejo de muitos docentes e discentes também. Obrigada, Luiz, muito obrigada. Também gostei muito de te conhecer, eu me lembro, né, a professora Magda, né,
comentou de você. Eu falei, gente, é Integramed Extramuros, eu adorei essa ideia, né? Aliás, estão todos super convidados quando a gente fizer a nossa próxima atividade. Eu vou enviar o link para vocês, se vocês quiserem participar. Eu acho excelente a gente também trocar experiência entre as duas instituições. Vocês estão todos super convidados a participar, né? Eu acho que tinha alguém antes do Léo, né? Alguém levantou a mão, só que eu não vi. Eu levantei a mão, mas posso esperar um pouquinho, Sabrina, se ele Acho quiser. que foi Leandro. Se o Leonardo Pode ir. Ô, Léo, resolve, então. Vai lá, Leonardo, eu falo depois. Eu acho que ele congelou. Acho melhor você falar, Leandro. Ele congelou. Ficou congelado, né? Primeiro, assim, dizer que estou bem feliz de estar aqui, vendo um monte de gente, né, com quem eu trabalhei muito próximo, fiz coisas aí em Macaé, né, muito, muito bom estar aqui e trazendo uma experiência, né, eu sou recém-chegado lá na UF também, né, já não tanto, mas ainda, né, tem mais período pandêmico. Essa minha experiência de UF ainda está muito atravessada pela pandemia e tal. O Integramed, para mim, foi a experiência importante em termos de conhecer, né, outros espaços dentro da UF, né, e outras pessoas, outros departamentos, enfim. Isso foi muito importante, é uma experiência muito importante para o nosso trabalho docente, sabe? Se deslocar das nossas questões grupais, né? Se deslocar disso, se colocar para outras tensões, conflitos e construções. E o convite da Cláudia, ele é muito generoso nisso, né? Porque ela simplesmente diz assim, quem quiser entra. Isso que ela falou aqui para vocês, quem quiser entra. E cada um vai entrando e vai também disponibilizando o que pode, né? Vai construindo ali, vai agregando o que pode. Mas o que eu queria chamar a atenção é para uma coisa que Sandra falou também, né? Sandra falou, é muito fã da Cláudia. A Cláudia tem uma habilidade e uma... Que é isso, gente? Assim, não é meramente elogiar, nem dizer que o projeto se confunde com a Cláudia, mas que para levar um projeto desse à frente é preciso ter as qualidades que a Cláudia coloca. Que isso? É você abrir mão do protagonismo em diversos momentos, sabe? É você abrir espaço para o coleguinha, é você não cair em casca de banana de picuinha entre departamentos, institutos e tudo mais. Tá? A Cláudia tem um trabalho invisível e hercúleo de segurar isso, sabe? Porque essas coisas eventualmente aparecem, mas é como se elas não tivessem efeito ali, sabe? E então, assim, ela é muito sagaz nesse processo de condução da Integramed, sabe? O processo vai crescendo por isso, porque ela vai conduzindo dessa maneira. E se vocês fizerem algo parecido na UFRJ, vocês vão precisar também lidar com essas questões e abrir mão de certas tensões e conflitos aí, né, para poder levar uma iniciativa dessa frente, que só cresce, gente, assim, do jeito que está lá na UF, só cresce. É isso, esse terceiro caso que a gente está trabalhando foi uma proposta do professor Luiz, que é nosso colega lá do ISC, sabe? E aí as pessoas trabalharam em cima da proposta, e a coisa foi bem coletiva, assim, foi bem bonita, e está sendo. Os estudantes tomaram casa agora. Olha, e é isso, reconhecer o trabalho da Cláudia, gente. Eu dou o maior moral. Acho que se vocês puderem, quem tiver interesse, frequentar os dois encontros que ainda restam do Integramed nesse semestre, se vocês puderem entrar, ver como é que é a dinâmica, acho que é excelente para vocês sentirem assim, um pouquinho da parada, sabe?
Leandro, muito obrigada pelos elogios. Ai, muito obrigada mesmo. Mas assim, de fato é uma ação conjunta, né? Assim, acho que a Integramed caminha porque ele é muito feito a várias mãos, né? Eu só faço a roda girar, na verdade, mas assim, são muitas mãos trabalhando. Então, assim, mãos todas muito interessadas em fazer a coisa dar certo. Eu acho que é isso, que é o que eu vejo aqui com vocês. Na verdade, é isso, né? Professor, ele é apaixonado por isso, né? Todos nós somos apaixonados, né, em motivar nossos alunos. Eu me sinto, assim, como professora, uma grande contadora de história, não é isso? A gente precisa motivar os alunos, né? Ainda mais nesse modo remoto. E eu acho que é isso, é trazer os alunos e isso tudo junto. Não tem como dar errado, gente. Não tem como dar errado. Gente boa, que gosta, né, de dar aula, de fazer a coisa funcionar bem, não tem erro. Não tem erro, com certeza. O Léo pediu para ler, Léo? Você já voltou? Ah, já voltou. Tá bom. Tinha colocado aí porque eu não sabia se eu ia conseguir voltar. A Cláudia estava querendo saber um pouco mais, né, como é que é essa elaboração do caso, né, especialmente essa rodada da colaboração dos docentes, né, como é que vocês compartilham com os alunos também. E só para ter um referencial, né, acho que quanto tempo que leva, né, para vocês poderem elaborar o caso, até o ponto, né, de vocês poderem iniciar com a atividade, com os alunos. Os 3 casos que a gente trabalhou até agora, o primeiro foi a professora Sandra, que deu a ideia do caso que estava sendo usado com os alunos de 8º período. E nós adaptamos com questões relacionadas à disciplina. E isso na verdade, foi feito... como foi o primeiro, levou um tempo, assim, acho que eu diria 1 mês, né, para a gente conseguir com que todo mundo passasse o olho, fazíamos reuniões também no Meet para acertar. O segundo caso da saúde mental foi o professor Leandro, que deu uma sugestão inicial. Acho que sempre ele começa assim, alguém dá uma sugestão inicial e a gente vai enxertando as nossas opiniões. Né, Sandra? Esse último caso lindo, maravilhoso, que o Lula fez, né, dessa história real do Pedro, ele já começou lindo, né? O Luiz, quando ele me mandou esse caso, eu li de noite, assim, eu juro para vocês que eu fui às lágrimas, porque, assim, é muito, muito tocante. Mas dentro dele, a professora Sandra se lembrou da história do TCC, cada um foi adicionando algumas informações, e isso é que é bacana. Então, ele foi sendo representativo de todos os professores ali. E aí, os alunos, na verdade, eles entraram na escolha do tema, mas depois eles capitanearam a discussão, que é o que a gente queria, né? A gente queria que os alunos conduzissem a discussão. E a gente desse encontro... Eu fiquei muito curioso também quando você comentou, né, sobre aqueles aspectos, no exemplo que você falou do seu Sérgio, né, do senhor Sérgio, que era das questões sociais, né? Então, eu fiquei curioso, né, o quanto disso que está no caso, que os alunos recebem, e o quanto que eles têm que aprender né, a partir das informações que vocês fornecem, né, especificamente esse contexto social, por exemplo. Assim, eles, na verdade, eles buscam ativamente essas informações. O que a gente fala com os alunos? A gente sugere que eles se dividam em grupos, assim, né, para discutir aquelas questões, e é incrível como os alunos chegam com informações, assim, super, super ricas sobre aquilo. E essas questões sociais, né, Sandra, a gente, às vezes, ficava uma questão todo o encontro. A gente ficava assim 1h30 discutindo uma questão. Tamanha quantidade de perguntas que surgem ali, de informações que eles trazem. Eles foram buscar lá na região que o seu Gerson morava, se existia uma liderança comunitária, eles foram buscar isso, eles foram investigar. Então, é um assunto que realmente demanda muito interesse dos alunos, muito, muito. Ele, na verdade, junto com as questões biológicas, ele é tão investigado quanto.
Não, sim, eu fiquei bastante curioso exatamente nesse aspecto, né, que você pontuou. E em relação aos casos, né, de um modo geral, esse primeiro, né, pelo que você está comentando, ele levou um pouco mais tempo, né, para poder ser esgotado, né, como você mesmo falou. Vocês agora têm sistematizado, né, pensando em um encontro, cada uma daquelas datas que você colocou é um caso. Exatamente. E vocês esgotam ele ali, não me lembro do tempo que vocês reservaram, 1h30, 2 horas, alguma coisa assim. Então, porque esse foi um dos problemas, Leonardo, às vezes, até os alunos mesmo falaram que, às vezes fica muito tempo falando de uma coisa só, então a gente precisou meio que ficar um pouco mais organizado em relação a isso. Então, nesses 3 encontros desse semestre, o primeiro foi discutir saúde mental em relação aos estudantes de medicina. Então, dentro daquele caso, eles ressaltaram os aspectos, principalmente os conflitos que eles estavam vivendo nesse momento, né? Trouxeram todas as suas questões, como estava sendo difícil. Foi assim um grande consultório naquele momento, que eles tiveram a voz ali de mostrar tudo que eles estavam passando. Mas isso ficou no primeiro encontro. Aí, no segundo encontro, vai ser para ver as questões biológicas, digamos assim, relacionadas, né? E o terceiro... O primeiro caso. Relacionado ao primeiro caso. Sempre esse caso, mas a gente vai puxar algumas questões mais assim, dentro de um contexto biológico para discutir. E aí, nesse caso, eles têm, né, junto com o caso, eles têm... desculpa se estou sendo, de repente, muito insistente nisso. Lógico, não, é para minha curiosidade mesmo. Uhum. Então, eles têm os pontos norteadores referentes às questões de saúde mental. Sim. Pontos norteadores referentes à parte biológica, eventualmente resultado de exame, alguma coisa assim. No outro caso, eles tinham alguns resultados de exames, nessa parte. E a ideia é que eles reflitam, né, naquilo ali e tragam as discussões, né? Não são, eles não recebem as questões fechadinhas ali. É o que a gente quer, o que a gente quer, o protagonismo deles, né? E aí o que vocês vão pedir deles surge a partir do que eles vão trazendo, né? Exatamente. A gente vai com uma carta na manga, né? Porque assim varia muito, né? Às vezes tem dia que os alunos estão mais quietinhos, então a gente dá umas espetadas, umas cutucadas, né? Lança algumas questões, né? Varia, assim, né? Mas é incrível, né? Eu vou falar, normalmente as turmas que estão entrando na UF, elas estão sedentas. Então, os alunos de primeiro e segundo período são alunos extremamente proativos, eles estão sedentos dessas atividades, né? É incrível isso. Então, eu percebo aqui que, nossa, a gente ficaria muito tempo aproveitando a sua experiência, né? E a experiência de vocês, da equipe toda, né, que estão aqui conosco, Sandra, Rita, enfim, todo mundo envolvido no Projeto Leandro. E eu acredito que a gente terá que ter novos momentos aí para dar continuidade, porque uma conversa como essa se desdobra em várias outras conversas, né? A Sabrina havia comentado quando ela contou como que essas conversas aqui eram organizadas, que eles buscavam fazer conversas mais curtas, né, para que a gente não alongasse, mas, enfim, queria ver se alguém gostaria de fazer uma colocação final, né, e talvez a gente já ir encaminhando aí para um fechamento que não fecha, nós estamos abrindo conversas futuras, né, e talvez assim, não sei se o Luiz também gostaria de fazer algum comentário, eu acho que a gente poderia começar a já ir fazendo digamos, uma síntese aí do nosso primeiro encontro, né? Nosso primeiro aqui com o IntegraMed nessa programação, né? O que vocês acham, Sabrina, Luiz? Tá fechado, Luiz, seu áudio. A Magda colocou um negócio aqui. O que a Magda colocou? Magda, você não quer falar, não, gente? Hein? Que coisa. Não ia falar, não, por isso que eu tinha escrito. Mas eu vou falar. Só um ponto, que eu acho que é uma coisa que é super legal, né? Boa noite para todo mundo, né? Quem eu conheço, quem eu estou conhecendo agora. Tem uma questão que eu acho super legal da Cláudia, né?
Acho que não é à toa que todo mundo baba a Cláudia, a Sandra mesmo falou e tal, mas que tem uma questão que é muito interessante, que é quando a pessoa não tem o medo de perder a autoria de algum processo, né, de alguma questão. Então, como isso habita a Cláudia, como ela não tem esse receio, e ela tem uma aposta, né, não dita, que é a aposta na né, no fazer junto, na coautoria, no fazer coletivo. Como ela aposta nisso, ela não tem problema, por exemplo, de compartilhar o material que foi produzido no Integramed, toma aqui, dá uma olhada e tal. Verdade. A gente não vê isso com frequência na academia, não é? Porque na academia todo mundo está com muito receio. E aí, quando ela faz isso, ela bota também em outro lugar. Então, ela também faz outros tipos de convite, mesmo que esses convites não estejam na palavra, né? Estejam na ação. Então, acho que é uma coisa legal para destacar. Aí eu falei assim, não que é o lugar da babação, mas podia ser. Gratidão, Cláudia, mais uma vez. Eu acho que a gente vai levar muito desses ensinamentos, né? Enfim, Luiz, que está aí à frente da coordenação e que propôs a sua participação aqui. E eu tinha algumas dúvidas, mas o Léo já perguntou, eram umas coisas mais técnicas, assim, de como elaborava, né? Da prática mesmo. E Luiz quer falar uma coisinha, a gente fecha. Não, o que eu tinha que falar eu já falei, já está grato assim, pela participação não só da Cláudia, mas de todos da UF, né? Eu acho que essa visita da UF nesse encontro, fora os demais docentes, assim, esse encontro em si já é um grande evento para mim, né? Porque na realidade é um primeiro passo para a gente ampliar ainda mais a conversa sobre essas questões, porque com a pandemia a gente está se reinventando, a gente está aprendendo várias coisas, né? Vocês estão com essa experiência, a gente está com a experiência aqui da comissão, e assim vai. Então, assim, quanto mais a gente trocar nesse momento, ainda mais nesse momento difícil que a gente está vivendo no país, então, quanto mais, assim, aí eu faço um apelo aqui à comissão para que a gente faça mais encontros com a UF, para conversar mais sobre coisas do Integramed ou outras ações, por exemplo, a questão do NDE, por exemplo, uma coisa que me chama a atenção também no NDE, o formato do NDE de vocês é dividido por ciclos também, né? Então, isso dá uma certa agilidade. O NDE de vocês, por exemplo, o aluno participa do NDE, coisa que a gente aqui não participa. Então, tem várias coisas que a gente precisa trocar figurinha, né? A Magda está propondo fazer uma foto. Pô, Magda, tá bom, ok. Eu topo. Aquela foto linda que eu apresentei foi a Magda que tirou. Você lembra, Magda? Ela adora fazer essas coisas. Foi. Pode fazer, então, Magda, a foto. Pode ficar à vontade. Alguém mais vai abrir a câmera só para... Já estamos. Tá ótimo, então, gente. Então, mais uma vez, obrigada. Foi muito bom conhecer vocês. Muito obrigada. Tenho certeza que colocou uma sementinha na cabeça aqui de cada um, de cada docente representado. Vou encaminhar para vocês. Eu tentei procurar aqui rápido, não achei as datas dos próximos encontros, com os links, depois direitinho. Estão todos super convidados a participar. Tá? E muito obrigada aos meus amigos da UF que estão por aqui. Muito obrigada. Parabéns a todos. Tchau, gente. Boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Beijo, Tudo de bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.